Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo ALZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária, um fundo de investimento imobiliário, né? Um fundo aí considerado renda urbana, né? É um fundo híbrido, na verdade, de tijolo, né? Um fundo bem interessante. Se você não conhece, fique conosco. Se você já conhece, vamos aqui nos atualizar das informações do LZR11, o tempo que a gente não fala aqui no canal, e também vamos fazer aquela análise financeira através do informe mensal também de setembro, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, FIFI Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Não deixe de se inscrever no canal. É de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal. E também deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, e também se inscreva no link do nosso grupo do Telegram que está na descrição do vídeo para você também ficar ligado lá e conversar com outros investidores também. E esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá então, vamos falar aqui do LZR11, tem um tempo que a gente não fala aqui nele no canal, né? Tem alguns 2 ou 3 meses aí. O fundo teve algumas modificações. Para quem não conhece aqui, ó, o fundo tem uma característica, né, dentro da política de investimentos, né, adquirir aí propriedades para a renda via contratos atípicos. Então já é uma característica aí que se difere dos outros fundos, né, através da modalidade aí Butt Switch Sale Lenzenbeck. A política de investimento é detalhada no regulamento. Bom, a LZR11 é o ticket, é o código de negociação na bolsa. É um fundo que desde janeiro de 2018 quem gere é a Aliança Gestão de Recursos, e quem administra, quem é a escrituradora, né, é a BTG Pactual. Aqui a gente tem as taxas praticadas, né? Então tem aqui a taxa de administração, taxa de gestão, que está aí atualmente a gestão 0,7, 0,20 taxa de administração e escrituração 0,05, que soma 0,95% ao ano, né? E isso vem mensalizado ali dentro dos resultados, né? Você não precisa pagar nenhum boleto, tá bom? Valor do mercado, então, mais de 1 bi, o fundo que ultrapassou 1 bi aí na última emissão, ó, 1,1 bi, e o patrimônio líquido dele 1,04 bi, né? O fundo tem aí uma alavancagem, né? Tem nas aquisições de alguns imóveis, a gente vai ver isso aqui no relatório, tá? Quase 10 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial da cota 105,56 e no mercado está aproximadamente R$ 114, né? E aqui dentro do caixa de valores imobiliários, dentro do ALZR11, né? 294.700, e no Alianza Digital Realty, que é um fundo imobiliário que ele tem 100%, né? Que ele controla 513, e outro também o Teaser, outro fundo imobiliário que ele controla, tem quase 100% dele e foi adquirido recentemente, 7,7 milhões em caixa. Então, somando aqui 302,9 milhões, a gente vai conferir isso, né, dentro do informe mensal, tá bom? Bom, no informe mensal já vou adiantando que vai estar um pouquinho diferente das disponibilidades, tá? Porque normalmente esses fundos aqui, eles vêm como classificado como fundo imobiliário mesmo, tá? Então se você se adiantar e ver lá, vai ver que isso vem classificado como fundo imobiliário, o valor dele, né? O valor do fundo em si. A quantidade de cotistas atual ultrapassou os 146 mil cotistas. Como comentários aqui do gestor, né? Comentários mensais, até o momento o fundo tem 13 dos 14 imóveis locados, então tem uma pequena vacância, né? O que representa 80% das receitas imobiliárias já corrigidas pelo IPCA, tá? O fundo atualmente tem 80% já corrigidas, falta mais alguns aí, então 20% a ser corrigido até dezembro. E o imóvel do Ponte terá atualização monetária efetivada em outubro, com impacto de caixa. Tá? E detalhes então vai ter lá no item 6 aí do relatório, na página 6, né? Bom, na aquisição do imóvel Pueri Domus, acho que é assim que se fala, né? O fundo adquiriu recentemente, né, esse imóvel educacional, modalidade, se não me engano, é Sale Leaseback, né? É um contrato atípico, então provavelmente já é aquele tipo de contrato em que o proprietário vira locatário, né? Eu acho que é esse tipo de locação que está se falando aqui.
E aí depois o fundo pode ter opção de compra, ou então até o próprio locatário pode ter opção de compra depois do prazo do contrato atípico. Normalmente essas empresas fazem isso para poder gerar capital de giro, né? A gente viu algumas grandes empresas fazendo isso aí atualmente. Bom, esse imóvel fica em São Paulo, né? Então vai ter aqui o grupo SEB, SEB, é uma holding, 50 anos aí no mercado já, mais de 50 anos, né? O ativo então está na região central de São Paulo. É esse ativo aqui, educacional, então, o fundo adquiriu por 95 milhões de reais. Prazo do contrato atípico 10 anos, né? O cap rate de 8,84% e 700 mil é o aluguel mensal aí que o fundo vai receber. Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui a alocação, ela vai ser corrigida, né? Então, pelo IPCA, prevê-se essa correção pelo IPCA e prevê também multa integral, claro, um contrato atípico, né? Então, normalmente um contrato atípico tem multa integral, ou seja, caso o locatário saia antes do término do prazo, tem que honrar com todos as parcelas vincendas dos aluguéis até o final do contrato. E aqui ele fala sobre a expectativa de transação, vai gerar aí 7 centavos por cota por mês no primeiro ano de receita, em substituição aos fundos aplicados em fundos de liquidez, né? Então o fundo adquiriu, estava investido aí gerando receita financeira, né? O fundo então adquiriu esse imóvel aí. Ele fala aqui também sobre as disponibilidades e negócios em andamento. O fundo encerrou com 303 milhões de reais em caixa e valores mobiliários. Esse valor ainda é um valor bem alto por conta do valor da emissão ainda que estava, né, aí em caixa, 29% do patrimônio líquido do fundo. Já considera, como eu falei, os caixas do Aliança Digital e do fundo também do Teaser 11, onde o fundo detém quase 100% ali desse fundo imobiliário. Em relação à aquisição dos imóveis, o fundo segue aí nas tratativas para adquirir o Decathlon Cobasi, Raposo Tavares e o Decathlon Joinville, né? Então, Cobasi, se eu não me engano, é uma loja pet, né? Decathlon deve ser um conjunto aí, um bem bolado aí, né? Decathlon Cobasi. E então o fundo tá, por enquanto, tá com alguns desafios aí para poder adquirir esse imóvel, né? Algumas diligências aí tem que ser finalizadas e ainda está ainda como potencial aquisição. Bom, o imóvel é locado para o grupo IPG, né? O fundo anunciou também que foi disponibilizado no dia 3/1, esse fato relevante, né? Um distrato em relação à potencial aquisição desse imóvel pela empresa incorporadora. Então, no fundo, aí não vai ter esse imóvel alienado, né? Então, não foram aceitas condições para a venda ou alienação desse imóvel. Bom, mais para baixo a gente fala dos rendimentos. O fundo então anunciou 82 centavos e meio. Então não sei quanto recebeu quem tinha aí uma cota, né? Se recebeu 82 ou 83 centavos, mas o rendimento foi 82 centavos e meio. Próximo pagamento dos rendimentos vão ser no dia 25, o fundo anunciou no dia 18, tá bom? O fundo que anuncia um pouquinho depois aí, né? Lá no 13º, 14º dia útil do mês e paga lá próximo à última semana, né? Normalmente na última semana do mês subsequente. Em setembro as receitas tiveram impacto, teve aí as rescisões, né? Teve uma redução também do caixa por conta da aquisição desse imóvel lá educacional, então a receita financeira teve um impacto e também reduções das receitas extraordinárias. Claro, a receita é extraordinária, é não recorrente, então ela não se repete mês a mês, então teve um impacto nesses resultados. Teve o distrato da IPG, né? Então vai ter impacto futuro e os efeitos, com os efeitos acima, o fundo ainda está ainda mesmo assim com uma reserva de lucro não distribuído de 52 centavos por cota. Isso aqui não são as disponibilidades do fundo, né? São aquilo que não foi distribuído
em relação aos resultados apurados, né? Porque a disponibilidade ela pode ter ali a parte principal daquilo que foi amortizado, pode ter ali as receitas pelas emissões que o fundo faz, né? Então isso aí não vai para o resultado. E essa receita aqui acumulada é somente aquela distribuível ao cotista, que inclusive passou dos 146 mil aí em setembro, e o volume de negociação está em média 2,3 milhões por dia, é a base diária de negociação. O fundo está com uma liquidez muito boa aí no mercado. Vamos lá então ver aqui o resultado do fundo, depois a gente vai para o informe mensal. O fundo em setembro então teve uma redução na receita, como ele falou, né? Uma pequena redução aqui nas receitas imobiliárias por conta desse distrato aí atual. Despesas com juros aqui, aquela parte que o fundo tem de despesa financeira, né, nas aquisições do imóvel. A receita financeira é aquilo onde o fundo está com o valor caixa aplicado. Então, tu vê aqui a partir aqui de julho, né, o fundo está com um valor bem alto aí de receita financeira por conta do alto caixa que ele está atualmente. E receita extraordinária teve um pequeno aqui, 174 mil reais de receita extraordinária que teve com essa receita extraordinária foi da venda do imóvel, né? Ganho de capital. E aqui despesas, 1 milhão de reais de despesas, aí despesa de gestão, administração, teve um aumento aqui por conta do aumento do patrimônio, tá? Então é com base no patrimônio, aumenta aí a despesa com taxa de gestão, administração e escrituração, que é um percentual do patrimônio líquido. E o resultado de caixa teve um impacto aqui e caiu para 7,8 milhões, 80 centavos por cota, mas o fundo complementou com 3 centavos por cota para manter os 83 que está sendo distribuído desde junho de 2023. Vamos lá então para o informe mensal. O informe mensal é esse aqui, né? Informe mensal de setembro, fundo então com 146.400 cotistas, 1,2 bi em ativo, patrimônio líquido 1,04 bi, né, valor patrimonial, batendo lá com o resultado. Aqui a gente tem as disponibilidades, então 257 milhões de reais, tá bom? 257 milhões de reais. Isso só se eu não me engano, só do LZR, tá? Porque os outros dois são fundos imobiliários, então é classificado dentro aqui de fundo imobiliário 212 milhões e 900, e o caixa provavelmente está incorporado ao valor investido nos fundos imobiliários, tá? Mais para baixo aqui a gente vê os valores a receber. O fundo tem aqui valores de aluguéis a receber aí, provavelmente setembro, que vai ser recebido em outubro, já reconhecido, e outros valores a receber de mais de 10 milhões de reais. Resultado a distribuir 13 milhões, né? Então o fundo tem aqui um acumulado, né? Provavelmente 2 meses aqui a distribuir, e a principal aqui do fundo é a alavancagem que ele tem, né? Então ele tem aqui obrigações de curto e médio prazo, né? Isso aqui provavelmente é uma obrigação aí que vai ser paga em 24 da Decathlon, se não me engano. E esse aqui são as securitizações que ele tem aí, despesas e financiamentos através de CRIs. Então o fundo está bem de caixa, né? Muito bem por sinal de caixa imenso, e o fundo tem aproveitado aí a Selic alta, né, para poder rentabilizar esse caixa e não ter nenhuma perda em relação à desvalorização dos seus ativos. Bom, vamos voltar lá para o relatório para finalizar aqui. A gente vai entrar agora nos rendimentos. O fundo tem mantido as 83 centavos. A gente viu que teve uma queda nesse mês nos resultados, mas o fundo utilizou reservas aqui entre 2 e 3 centavos por cota. Nas obrigações, o fundo tem então obrigações agora somente para dezembro de 24, como pagamento integral do imóvel da Decathlon Morumbi, 24,15 milhões, parte aqueles 26 ou 27 que a gente viu lá no informe mensal, né? Tem aqui CRIs, que ele paga mensalmente aí dentro daquelas despesas financeiras que a gente viu lá nos resultados. Então tem aqui os CRIs da DASA e da Coca-Cola FEMSA de 2023 e 2025. Em 2023 o fundo ainda paga 3,7 milhões de reais, esses CRIs aqui indexados pelo IPCA mais um prêmio de risco de 5,5% em média, e do Teaser 11, aquisição aí desse fundo que detém a Torre do Ponte, imóvel novo, né, inclusive, muito, muito interessante.
E 2023, 6 milhões de reais, né? IPCA mais 5,5% também de taxa, né? Taxa de risco. Aqui então é o patrimônio líquido do fundo, né? 1,04 bi. Tem obrigações por securitizações da DAS e da FENSA de 142, 127 do DuPont, né? Do Teaser 11 e obrigações aqui do Decathlon de 28 milhões de reais, é o que está destacado lá no informe mensal, inclusive. E a receita bruta do anual do fundo está em 112 milhões de reais. Né? Os juros a pagar previstos para os próximos 12 meses de 14,2, amortizações a pagar nos próximos 12 meses de 17,2, então a relação de obrigações futuras sobre a receita bruta está em 0,28 e as obrigações futuras pelo patrimônio líquido 0,29, né? Então tá umas taxas interessantes aí em relação ao seu endividamento. O fundo segue crescendo, né? Saudavelmente aí segue crescendo, né? Então não vacância aí, tem um pouquinho de vacância, mas o fundo aí ainda está, ele é bem diversificado, como a gente verifica aqui. É um fundo que seus imóveis são monoinquilinos, né? Mas tem a característica de atipicidade dos seus contratos, tá? 20% aí, por exemplo, é aquele do Teaser 11 representa hoje no patrimônio do fundo. Aqui a gente tem a localização, então a maioria está na Grande São Paulo, a maioria são edifícios comerciais, principal que é alimentos e especialidades químicas, e as empresas são empresas que têm alto faturamento, né? Altas empresas aí, empresas grandes no mercado. E para encerrar, a gente verifica aqui a evolução do número de cotistas, né? E a liquidez do fundo. Volume diário de 2,3 milhões, volume total negociado 46 milhões de reais no mês de setembro. Então essa aqui é a liquidez, alguns gráficos, né? E isso aqui é a especificação de cada imóvel do fundo, então você pode baixar o relatório e fazer essa leitura. O fundo está com muitos imóveis, lembrando, todos são contratos atípicos, né? São monoinquilinos, né? São imóveis monoinquilinos, mas são contratos atípicos que dá aquela garantia, pelo menos prevê a garantia, e é atípico mesmo essa tipicidade, porque não prevê no Código Civil, de pagamento integral do contrato em caso de rescisão e mais uma multa, tá? Então, fundo tem esse tipo de proteção dentro do contrato, muitas das vezes, né? Alguns fundos que saem botam na justiça para não pagar, mas o fundo tem esse contrato firmado aí e 100% dos contratos tem essa característica, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O fundo está muito interessante, eu não tenho ele na minha carteira ainda, mas eu sigo acompanhando o fundo aqui, que eu acho o fundo muito interessante, se encaixa dentro da minha estratégia de diversificação, né? E o fundo tem performado aí linearmente, né? Sem sustos. O fundo tem sido bem, na minha opinião, bem gerido e está gerando em torno de 0,7% de retorno mensal para os cotistas através dos proventos, ok? Então é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.